É corrente e conhecido o discurso de que a educação é a única maneira de mudar a sociedade. Políticos costumam sempre levantar essa bandeira, e não há ninguém que discorde dela. Mas, do ponto de vista espiritual, isso é também verdadeiro? A mudança social ocorrerá por meio da educação? A educação realmente pode mudar a sociedade? Do ponto de vista espiritual, e particularmente do ponto de vista da doutrina espírita, não é a educação que vai mudar a sociedade, mas o melhoramento moral dos indivíduos. Essa ideia de que políticos e de que pensadores e de que intelectuais defendem sempre a ideia de que a educação vai transformar a sociedade, essa é uma compreensão e uma análise do ponto de vista terreno e material, porque através da educação, através do aprimoramento e elaboração cognitiva, do aumento do repertório cultural, intelectual e acadêmico, o indivíduo tem possibilidades de ascensão social e ascensão socioeconômica. Do ponto de vista material desse mundo, é isso mesmo. Por isso que esse discurso é tão propalado. Quase sempre, o que é que se diz popularmente? Se você não tem herança, se você é pobre, se você não tem recursos, vai ser pela educação que você tem a chance de viver uma certa mobilidade social e de mudar de realidade econômica e social. Mas do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual, a mudança da sociedade não vai acontecer apenas em bases materiais. Porque a própria desigualdade que existe no mundo não é fruto apenas de falta de escolarização, mas sobretudo das imperfeições morais dos espíritos que no planeta estamos reencarnados. Hoje já existem entidades que dizem que a desigualdade no mundo não é uma desigualdade por causa de escassez de recursos, mas por egoísmo, por concentração em determinados locais. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de discurso totalmente igualitário, como se todo mundo tivesse que ganhar. Não é nenhum discurso social comunista, nada disso. Eu estou falando da desigualdade, das injustiças, da fome, da miséria. Do ponto de vista espírita, a causa está no egoísmo, nas imperfeições morais dos espíritos. A sociedade, o planeta, o mundo não vai ser modificado do ponto de vista da doutrina espírita pela educação. Se você entende a educação como se entende por aí comumente. Tanto é que há pensadores atuais que nem têm mais esse fetiche e essa idealização em relação à educação. Agora, aí que eu vou entrar na doutrina espírita. Educação para a doutrina espírita não é educação conforme é propalado por aí, nas eleições, entre os políticos. Do ponto de vista espírita, o espiritismo faz uma diferença entre educação e instrução. E isso não quer dizer que a instrução não seja importante, é muito importante. Mas, quando Allan Kardec examina os graves problemas da humanidade, ele vai dizer que a chave está na educação. E aí ele vai dizer, não na educação, conforme se entende por aí, que é a instrução através dos livros, mas na educação moral, que é a arte de formar caracteres, é a arte de imprimir bons hábitos, de transformar hábitos. E ele examina os grandes problemas da humanidade, concluindo pela educação, mas é a educação moral. Então, se você quer responder essa pergunta no sentido culturalmente propalado pelo mundo, o Espiritismo não diz que essa educação da instrução formal da escola é que vai mudar a sociedade. Ainda que nós sabemos que essa educação, a instrução escolar, a instrução cultural, a formação acadêmica são muito importantes para a criatura no mundo, para quem quer determinadas possibilidades, para quem granjeia, de alguma forma, aumentar o seu repertório e ter mais possibilidades materiais de emprego e assim por diante. Então tudo isso é muito importante. O Espiritismo não desvaloriza isso, mas no sentido de uma sociedade mais justa e mais feliz, a instrução formal é apenas parte do processo. A instrução formal não consegue mudar de maneira completa a sociedade. Mas se você entende a educação no sentido que o Espiritismo dá, a educação moral, sim, a educação, conforme colocou Allan Kardec há muito tempo,
muito antes de qualquer discurso desse aí, político, partidário do século XX, das democracias do século XX, a educação, sem dúvida, é a chave para a mudança social, para a mudança do mundo, mas a educação, conforme colocou Allan Kardec, é a educação moral. E eu vou me permitir concluir essa resposta da pergunta citando o próprio texto que Allan Kardec coloca, para você ver como é mais profundo e atual do que esses discursos em prol da educação que a gente vê por aí. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera a sua existência do seu labor encontre no que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão de um trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres a que dá os hábitos. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada. O homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. E mais para frente, no item 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca: empregam-se louváveis esforços, sem dúvida, para fazer a humanidade avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, mais do que em nenhuma outra época. E, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso, é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte. Que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente. E pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará, de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um erro grave crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como do pobre, desde o instante do seu nascimento, e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não se pode espantar de encontrar no mundo tantos defeitos. Que se faça pelo moral, tanto quanto se faça pela inteligência, e se verá que se há naturezas refratárias,
Há, mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Texto, portanto, emblemático de Allan Kardec, visionário de vanguarda. Portanto, é essa educação a que se refere a doutrina espírita e é essa que vai mudar a sociedade, não a educação que está aí sendo propalada por aí, que é apenas uma parte, inclusive, não completa, uma parte parcial e pouca, eu diria, de todo o progresso que a sociedade deve fazer.